Urian, e sobre o restante do mundo, né? A gente já viu diversas manifestações, algumas que seguiram o que era esperado, o que era imaginado, como, por exemplo, Rússia e China, mais ao lado do Irã, mas também tiveram diversos países que se aproximaram mais dos Estados Unidos e Israel. E também os que ficaram neutros nessa história toda. Quem ficou neutro foi muito mais para o lado do respeito do direito internacional, respeito da soberania nacional, ou seja, cada país tem que resolver os seus problemas. É claro que o mundo precisa ficar atento com a destruição dos direitos humanos, dos direitos civis, com ditaduras, mas que cada um país deve se resolver. Queria que você falasse também um pouquinho sobre essas reações do mundo todo e, claro, se algum país pode chegar à guerra também, ou ao conflito, entrar no conflito junto ou de Estados Unidos e Israel ou do Irã. Bom, Natália, primeiro ponto sobre as reações internacionais. Eu acho que é importante a gente deixar algo bastante claro, é que todo mundo quer, ou pelo menos a maioria das pessoas que defendem valores de direitos humanos, do direito internacional, de respeito à dignidade humana, as pessoas querem que esse regime iraniano caia. Uhum. Não há dúvida, pelo menos quem defende esses valores. Agora, é como você disse, as reações elas foram diferentes. Na Europa, o que a gente observou foi uma seletividade por parte dessas lideranças europeias, que inclusive é uma seletividade que ajuda a explicar por que organizações internacionais como a ONU estão tão travadas. Porque alguns desses princípios só funcionam quando são convenientes para mim, para o lado que eu me coloco, né? Talvez um dos posicionamentos mais razoáveis que tenha tido na Europa tenha sido do presidente da Finlândia. Por entender que a Finlândia, vale a gente contextualizar aqui, ela tem 1.200 quilômetros de fronteira com a Rússia, então talvez ali mais do que a maior parte dos países ele entenda o que está em jogo quando o direito internacional é violado. Então, em uma entrevista dada a um veículo finlandês ontem, o presidente da Finlândia ele teve uma postura bastante consistente no sentido de realmente dizer que talvez essa não seja a melhor maneira de se resolver as coisas, driblando e entortando essas regras. No restante dos países, grande parte foi de até mesmo de desejar uma não escalada desse conflito e condenando a ditadura iraniana. Foi o caso até mesmo do Canadá, que abraçou o discurso do que representa essa ameaça nuclear iraniana para o resto do mundo. Teve aqueles países, como é o caso, por exemplo, do Brasil, que acabaram ali, por mais que defendam o direito internacional, a Carta da ONU, mas que, de certa maneira, não dá para a gente ignorar o fato de que o governo brasileiro, ele, historicamente, ele tem uma relação próxima com o regime iraniano. Tanto é que a gente falou sobre isso ontem, o vice-presidente Geraldo Alckmin, ele estava lá na posse do Massoud Pezeshkian, depois que o Ebrahim Raisi, enfim, ele morre no acidente de avião, então vem novas eleições. E o Brasil ele teve também uma reação que foi bastante rápida. Muitas vezes, em outros contextos, o Brasil acaba demorando para se posicionar, principalmente quando os alvos eles são países ocidentais, mas ali, talvez por conta de algo mais ideológico, mais histórico, de realmente uma característica talvez um pouco anti-ocidentalista, anti-americana, não tão aparente mais de uma ala mais ideológica do governo brasileiro. O Brasil acabou condenando esses ataques, e algo curioso que eu trago aqui também para análise é um pragmatismo e assim, eu não estou dizendo que o posicionamento brasileiro em condenar a violação da Carta da ONU ele esteja errado. Me surpreende a seletividade do pragmatismo, porque no momento de criticar aquele que é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, que são os Estados Unidos, o governo brasileiro não vê nenhum problema em colocar a Carta da ONU acima de qualquer coisa.
né? Então, direito internacional acima de tudo. Agora, quando é o momento de criticar, por exemplo, a Rússia, aí não. Aí você precisa ser pragmático, pensar na importação de petróleo, na importação de diesel, de fertilizantes. Então, existem esses dois posicionamentos diferentes, também seletivos do governo brasileiro, que eu acho que acabam enfraquecendo um pouco a sua legitimidade no momento em se fazer críticas. Sobre outros países poderem ser puxados para esses conflitos, eu estava acompanhando agora as notícias internacionais e também alguns dos posicionamentos que saíram ontem. Os países do Golfo, principalmente, que têm sido alvo desses ataques, né? Eles, por mais que eles tenham tentado se distanciar desse embate, muitos deles têm ali deixado claro que, se continuarem a ser alvo, eles não vão medir forças e potencialmente vão estar abertos a uma possibilidade de retaliar contra o Irã. É por isso que toda e qualquer ação iraniana contra esses estados, como Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita, precisa ser muito bem calculada. Por quê? Porque o Irã ele quer assustar, ele quer pressionar para que esses países pressionem os Estados Unidos e Israel para que parem de atacar o Irã, mas, ao mesmo tempo, se errar na mão, pode ser que esses países enxerguem que precisam entrar no conflito. Qual país que, entrando no conflito, o conflito pode ficar ainda maior? O que eu quero dizer é, quem aí dessa região, o Irã, tem também um poder militar, bélico, forte, que a gente precisa ficar bastante em alerta? Eu acredito que do Golfo ali, os países eles têm um poder militar bastante relevante, mas eu acho que mais importante do que para isso é olhar para a maneira como os Estados Unidos vão responder também a partir de agora. E eu acho que é isso que pode decidir tudo isso. Assim, a gente vai vendo que uma escalada ela depende da ação que o outro lado acabou tomando posteriormente. Então, muito do que o Irã fizer a partir de agora vai definir como os Estados Unidos vão reagir, e a grande preocupação, eu acho que, acima de tudo, é essa, porque quando o Donald Trump ele decide entrar nesse conflito lá atrás, e há indícios de que essa decisão ela tenha sido tomada 2 semanas atrás, durante a visita do primeiro-ministro de Israel aos Estados Unidos, o Benjamin Netanyahu, talvez ele tenha sido motivado pelas experiências anteriores que ele teve. Experiências de que os Estados Unidos poderiam agir militarmente e não necessariamente serem arrastados para um conflito mais amplo, guerras infinitas, que o Trump sempre combateu a vida inteira. Mas agora pode ser que não seja o caso. Então, a preocupação é essa possibilidade de erro de cálculo do Donald Trump, um erro de cálculo que tenha sido fomentado por uma experiência recente que os Estados Unidos teve de que pode agir militarmente sem ser arrastado para o conflito, porque agora realmente pode não ser o caso. Pode ser que eles vejam que talvez seja importante militarizar ainda mais a região ou fazer ataques ainda mais fortes contra, por exemplo, a Guarda Revolucionária Islâmica no Irã, né? Porque até agora o que houve foi uma decapitação das principais lideranças, mas não dá para dizer que houve um conflito generalizado, e eu acho que esse é o medo de grande parte da população das outras lideranças mundiais.